Salve galera da segunda série, turmas 2A, 2B, 2C e 2D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, moçada? E hoje a gente vai estar dando continuidade com o nosso estudo sobre espelhos esféricos, resolvendo, as atividades que ficaram para vocês resolverem aqui, atividades da página 141, certo? E aqui o que acontece? Na questão 24 ele fala assim: orientando-se pelos exemplos resolvidos nesta seção, faça um diagrama no caderno para localizar a imagem do objeto AB colocado em frente a um espelho côncavo na posição mostrada na figura abaixo. Então tá aqui o objeto, O objeto AB bem aqui. E aqui está o centro de curvatura, o foco e o vértice desse espelho, que ele está na frente desse espelho. Aí eu passei essa imagem aqui para o quadro, Vamos ver como é que te forma a imagem desse objeto. A gente usa dois raios, O raio que chega paralelo e bate no espelho, ele se reflete em cima do foco, Beleza, moçada? E o raio que passa pelo foco bate no espelho e se reflete como? Se reflete paralelamente. Então eles se cruzam bem aqui os raios, e bem aqui nesse ponto vai se formar o que? A imagem desse objeto, B', A'. Como ela está na frente do espelho, é uma imagem real, porque ela se formou pelo cruzamento dos raios refletidos, e ela está invertida, ela está de cabeça para baixo, e ela é menor do que o objeto, beleza? Aqui está o objeto, Ela é menor, beleza? Então essa imagem aqui, ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida, ela está de cabeça para baixo, e ela é uma imagem menor, certo? Então sempre usando os dois raios, o raio que chegou paralelo bateu, força pelo foco, o raio que chegou passando pelo foco bateu e voltou paralelo, se cruzou bem aqui, que se forma a imagem, beleza? Na letra B, ele fala assim: aproxime do espelho objeto AB da questão A, colocando entre o centro e o foco. Faça um novo diagrama no caderno para localizar a imagem do objeto nessa nova posição. Então, vou apagar aqui para a gente fazer essa nova situação, certo, pessoal? Colocando o objeto mais próximo do espelho, só que agora ficando entre o centro e o foco do espelho. Vamos ver aí nessa situação o que vai acontecer, Então, aí o que vamos fazer aqui? Temos aqui o centro, temos aqui de novo o foco, O vértice. Só que agora a gente vai colocar o objeto AB bem aqui, Entre o foco, entre o centro e o foco. Aí de novo para fazer a imagem, O raio que chega paralelo bate no espelho e passa pelo foco, E o raio que passa pelo foco bate no espelho e volta paralelo. Eles se cruzam bem aqui, Aqui eu botei a imagem A', B', certo, pessoal? Aí o que acontece agora? A imagem, eu aproximei o objeto do espelho, aí a imagem que se formou dele continua sendo real, porque está na frente do espelho, continua sendo invertida, certo? Só que agora ela é o que? Olha, aqui está o objeto, aqui está a imagem. Objeto, a imagem. Ela é maior do que o objeto, certo, pessoal? Então, quando a gente aproxima o objeto do espelho, colocando ele um pouco mais próximo do foco, sem passar do foco, a imagem que se forma ela é real, invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e é maior do que o objeto. Falou, moçada? É ou não é um negócio fácil? Beleza? Aqui vamos fazer agora a questão 25. Suponha que o objeto AB do exercício 24 seja colocado sobre o foco do espelho. Nessas condições não se formará uma imagem do objeto. Por quê? Então vamos fazer isso aqui, moçada, para a gente ver por que acontece isso. Se eu colocar o objeto no foco, não vai se formar a imagem, e o porquê que isso acontece, certo?
Então, o que a gente vai fazer agora, estou apagando aqui para a gente colocar o objeto em cima do foco e vamos ver o que acontece. Olha lá, colocando o objeto aqui em cima do foco, né? Bem em cima do foco, o objeto AB continua tendo aquela mesma, usando dois raios. Usando os dois raios, o que chega paralelo bate no espelho, passa pelo foco. E o que chega batendo no vértice volta com a mesma direção aqui, ó. Aí o que a gente percebe agora é que os raios eles refletidos eles não se cruzam, eles seguem paralelos. Então, quando tu colocou o objeto em cima do foco, os raios que refletidos não se cruzam, então não se forma imagem, por isso que não se forma imagem. Então a resposta é porque os raios refletidos são paralelos, né? Porque não se forma imagem, porque os raios refletidos eles são paralelos. São paralelos, então eles não se cruzam. Se eles não se cruzam, não se forma imagem. Falou, moçada? Essa é a explicação de não ter imagem. Bem, vamos agora para a questão 26. Em uma das pinturas do holandês Maurits Cornelis Escher, mostrada na figura, o pintor se autorretrata como se estivesse olhando para um espelho esférico suspenso em sua mão. Ele fez um desenho dele mesmo segurando, né, um espelho. Ele se desenhou dentro do espelho esférico. Tá aqui a imagem, é muito interessante, né? Tá aqui a mão dele segurando, né? E ele aparece dentro do espelho, então ele se pintou dentro do espelho, né? Muito bem sacado. Aí o que ele fala aqui? O espelho esférico dessa pintura é côncavo ou convexo? Olha, a imagem que a gente vê lá dentro é uma imagem direta, menor e virtual. Só tem um espelho que forma esse tipo de imagem. É o espelho convexo. Então essa bola aqui, esse aqui está segurando é um espelho convexo, certo? Então o espelho é convexo. A imagem que o espelho forma de Escher é real ou virtual? Dá pra gente ver que ela está... Opa, desculpa aqui. Dá pra gente ver que ela está atrás do espelho. Né? Ela está atrás do espelho, então como ela está atrás do espelho, ela é uma imagem virtual, certo? A mão que sustenta o espelho de Escher é a esquerda, porém a imagem dentro do espelho parece ser a mão direita. Trata-se de um erro do pintor? Não, né? Muito pelo contrário, né? Porque a imagem e o objeto são simétricos. Se você está segurando com a mão esquerda, a imagem vai estar com a mão direita, né? São simétricos, então ele pintou exatamente correto isso aqui. Não teve nenhum erro, não. Então não representa nenhum erro dele, não. Foi pelo contrário, ele acertou. É isso aí, moçada. Então, dando continuidade, a gente vai dar uma adiantada agora lá para frente. Nessa parte a gente foi de espelho esférico, a gente já deu uma olhada. A gente vai agora passar mais lá na frente. Aqui tu pode dar uma olhada no teu livro com calma, os espelhos de Arquimedes, aplicações dos espelhos esféricos. E lá na frente a gente vai começar a falar, já agora na página... Deixa eu ver aqui. Na página... Passando bastante aqui, a gente vai lá para frente. E a partir da página 152 começar a falar sobre a refração da luz. Falou, Marcelo? Certo? Então, o que nós vamos falar sobre a refração da luz? A refração é um fenômeno da luz muito interessante e que é muito cobrado também nas provas para do Enem. E a gente vai falar sobre ela agora. Já começando aqui na página 153 sobre refração da luz. O que é a refração da luz, né? É a refração da luz que explica, por exemplo, quando tu vê que uma imagem começa de um pato dentro da água, né? A parte de baixo dele que está dentro da água parece que está quebrada, está fora da posição. Está como se tivesse quebrado a imagem dele. Mas isso aqui acontece por quê? Porque a luz sofreu refração quando passou do ar, onde está a parte dele de cima, para dentro da água, que está a parte dele de baixo. Certo? Então o que acontece aqui, ó, é isso. O que é que vem essa refração? O fenômeno da refração consiste
na mudança da direção do feixe de luz em virtude da mudança de sua velocidade de propagação ao passar de um meio para outro. Então, o que acontece aqui? Olha, ele está mostrando aqui um feixe de luz que está sendo refletido sobre uma superfície que separa o ar do vidro. Uma parte dele é refletido e a outra parte dele penetra o vidro e sofre uma mudança de velocidade quando passa por dentro do vidro. Certo? Essa mudança de velocidade faz com que haja uma mudança de direção. Esse aqui é o feixe refratado. Refratado por quê? Porque ele passou através do vidro. E aí o que acontece? Ele se quebra, né? Ele sofre essa mudança de direção. Por quê? Porque mudou de velocidade. Então ele fala aqui. Quando um feixe de luz propagando-se no ar incide em um bloco de vidro, parte dele é refletida e parte se refrata ao penetrar no vidro. Representação, né, foi essa aqui. Então, essa parte que se refratou sofreu mudança de velocidade, por isso que houve essa inclinação, essa mudança de direção no feixe de luz. A mesma coisa que explica do pato aqui, ó. Na imagem, o pato está parcialmente submerso, aparentando estar dividido em duas partes. Na realidade, isso acontece porque os raios de luz mudam de direção quando passam da água para o ar, provocando a ilusão de ótica, né? Então, essa impressão aqui que está quebrado, mas é porque quando o raio passou de um meio, que aqui no caso era o ar, para o vidro, ele muda de direção porque ele muda de velocidade quando ele passa para outro meio. Beleza, moçada? Leis da refração, certo? Então, aí, quando a parte do raio que incide, aqui nós temos a normal, né, que é sempre perpendicular ao raio. Aqui é o meio 1 e aqui o meio 2. Aí quando bate nessa superfície de divisão aqui, uma parte é refletida, que é o raio refletido, e a outra parte se refrata, que é o raio refratado, certo? A gente tem esse ângulo θ1, que é o ângulo de incidência, e esse ângulo θ2, que é o ângulo de refração, ângulo de refratado, beleza? Nosso amigo Snell percebeu o seguinte, que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é uma constante, certo? E que essa constante pode ter mencionada pela velocidade do meio 1 dividido pela velocidade do meio 2. Então, seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual à velocidade 1 dividido pela velocidade 2. Velocidade do meio 1 dividido pela velocidade do meio 2. Certo? Isso aí chega no índice de refração. Então, o seno do ângulo de θ1 dividido pelo seno do θ2, se está no meio no ar e passa para o outro meio, do vácuo para o outro meio, é a velocidade da luz C dividido pela velocidade V, que é a velocidade no meio. Certo? Como isso aqui é uma constante, né, a gente diz que ele é o índice de refração. Então, o índice de refração n de 1 meio é o quociente entre a velocidade da luz no vácuo, o C, e a velocidade da luz V nesse meio. Ou seja, o índice é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Ou n igual a C sobre V. Certo? Se a velocidade é grande, o índice é pequeno. Se a velocidade é pequena, o índice é grande. Então, quando ele passa para um meio que tem velocidade pequena, ele vai ter um índice maior do que no meio que tem velocidade maior, que o índice é menor, certo? Então, quando a luz passa, por exemplo, do vácuo com outro material, ela sofre um desvio, porque no vácuo ela é mais rápida e no meio para onde ela passou, ela vai ser sempre mais lenta, certo? Então, ele tem aqui alguns índices de refração de algumas substâncias. No gelo é 1,31. O sal de cozinha é 1,54, o quartzo é 1,54, o zircônio 1,92, o diamante 2,42, sofre um desvio grande, né? Quanto maior for esse índice, menor vai ser a velocidade e menor vai ser esse ângulo que o raio refratado sofre de forma com a normal. Aí, então, consequentemente, menor vai ser a velocidade naquele meio, certo? O índice de refração de um meio é o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, isto é, n é igual a C sobre V. Né? Então, n é a velocidade da luz dividida pela velocidade no vácuo. Velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio, certo? Aí ele mostra aqui, né, que se passa de um meio que tem velocidade maior para um meio que tem velocidade menor, o feixe se aproxima da normal, ele fica menor o ângulo. Agora, se ele passa de um meio que tem velocidade maior para um meio que tem menor, aliás, para um meio que tem velocidade maior, ele se afasta da normal, né? Então, onde o índice é pequeno, a velocidade é grande e o ângulo é grande. Onde o índice é grande,
a velocidade é pequena e o ângulo é pequeno, certo, moçada? Então, se ele passa de um índice menor para o índice maior, ele se aproxima da normal, e se ele passa de um índice maior para o índice menor, ele se afasta da normal, o ângulo o raio refratário. Então, quando a luz passa de um meio cujo índice de refração é N1 para outro meio cujo índice de refração é N2, tem-se sempre que os N1 vezes seno θ1 é igual a N2 vezes seno θ2, em que θ1 é o ângulo de incidência e θ2 é o ângulo de refração. Mas aí, trocando em miúdos, é isso. Quando ele passa de um índice menor para um maior, ele se aproxima, né? O ângulo vai ser menor, o índice de refração vai ser pequeno. E quando ele passa de um índice maior para um índice menor, ele se afasta da normal, então o ângulo de refração vai ser grande. Beleza, pessoal? A gente vai explicar isso melhor com calma, certo? Aqui tem alguns comentários importantes, pode dar uma olhada depois, certo? E a gente vai ver um exemplo na próxima aula. Fiquem com Deus, a gente vai ver na próxima aula esse exemplo aqui e já vamos resolver também as atividades 1 e 5 da página 156. Pronto. A gente já vai também estar passando a nossa primeira avaliação parcial do terceiro bimestre. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar um comentário com teu nome e turma no vídeo, para mim saber que tu assistiu. E se gostar, dá um like aí. Se não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Fique com Deus. Seja Deus, Senhor. Valeu, moçada. Um abraço.